Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez com vocês, Croif Freitas, representando o CAC Estudos Espíritas, e estamos aqui hoje para mais um Clube do Livro. Bora? Hoje que chegamos então ao último capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade. E eu aqui convido vocês a se inscreverem lá no Instagram, seguirem o CAC, na verdade, né? No Instagram e também se inscrever no canal do YouTube, CAC Estudos Espíritas, e ativar as notificações para ficarem por dentro de todos os nossos próximos encontros, inclusive do nosso próximo clube do livro, que eu vou informar ao final desta gravação qual será a obra. Estamos aqui com o nosso slide padrão de Kardec, Amor e Caridade, o significado da sigla CAC, os exemplos de Kardec representando o nosso estudo, Jesus, o amor, e Chico Xavier, um exemplo de caridade, principalmente utilizando para isso a doutrina espírita e sua fantástica mediunidade. Vamos então dar início ao último capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade, essa obra ditada por André Luiz, psicografada por ele, Francisco Cândido Xavier, e que tem como título Últimas Páginas. Eu já estou saudoso destes nossos encontros na segunda para um estudo tão edificante da doutrina, ainda mais desta obra que eu adoro. Mas que bom também que conseguimos alcançar esse êxito e estarmos juntos concluindo um livro tão importante, com tantos conhecimentos. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. André Luiz e Hilário iriam deixar a companhia do bom e saudoso Aulus, o assistente que os acompanhou durante todo esse percurso. Achávamos-nos, Hilário e eu, preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do sol. Aulus apontou-o com a destra e rompeu o silêncio, murmurando: Vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação. E a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. O que é que Aulas está dizendo? Que a mediunidade está em tudo. Em todas as nossas relações com o plano invisível, nós temos condições, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no centro espírita ou em qualquer outro templo. Estamos sempre desenvolvendo e nos comunicando com este plano invisível que nos acotovela. Avançávamos e, em breves momentos, víamos-nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou: possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escrúpulo, ferindo a pedra.
Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto, quando passamos por alguns empregados da higiene pública removendo o lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Vejam os últimos e singelos ensinamentos de Aulus. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adiantou. Vemos aqui o fórum onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens, em suas atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem, de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então, meus irmãos, estamos o tempo todo em comunhão com a espiritualidade. Depende do que nós estamos pensando e daquilo que nós estamos atraindo para perto de nós, do plano invisível, porque eles nos rodeiam, eles estão conosco incessantemente. Não adianta você se dizer espírita e acreditar que está sozinho, porque sozinho, efetivamente, você nunca está. A questão é quem está do seu lado, porque a sua mediunidade, ela atua em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares. Não existe local definido para a mediunidade. Não existe local definido para fazer o bem. Da mesma forma que, a depender da natureza dos seus pensamentos, você também pode estar voltado para questões não muito boas e ter companhias desse mesmo nível indesejado. Atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, o orientador, esperado à distância, separar-se-ia de nós por fim. Aulus seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 petizes. Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona um menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço assistencial. Então veja que Hilário e André Luiz chegaram na hora do café e encontraram a família na mesa, mas o menino que eles iriam assistir estava repousando em uma poltrona. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então, a nossa família consanguínea é local de reajuste, é local onde nos reencontramos, sejam afetos ou desafetos de outrora,
e nós precisamos estar atentos a essas nossas relações. Quantas pessoas não têm dificuldades entre familiares? Quantas pessoas vivem sofrimento por não se entenderem com seus mais próximos? Isso atinge a muitos, meus irmãos. Muitos passam por isso e a explicação, a doutrina espírita nos traz, porque muitos desses adversários e amigos de outrora chegam para nós como filhos ou irmãos, ou até mesmo pais. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Então, pais e mães exercem que representa o 10º. Continuando. E num sopro de bela inspiração concluiu: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se, precípite, e seguimos-lo até a praça próxima. André Luiz e Aulos não queriam abandonar ou deixar Aulos seguir. Aulos fixou o céu azul, em que o sol como que se desfazia em chuva de ouro quintessenciado, e dispunha-se a enlaçar-nos, quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade. Faça prece por nós, André. Reverente, pedi em voz alta. E agora, meus irmãos, eu convido todos vocês a prestarem atenção na beleza da prece dita por André Luiz, na companhia de Aulos e Hilário, naquele momento de despedidas. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos extirpar do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos a passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte
com os teus lauréis de luz. O orientador, Aulus, devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Vejam o respeito de André Luiz por esse espírito. Terminada a oração, fitei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. À maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramo-nos, então, do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço que em toda a parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma, com quem se incorporava, como quem se incorporava ao grande futuro. Que lindo, meus irmãos. E assim nós terminamos o Clube do Livro. Eu estou muito feliz, apesar de saudoso, por terminar esse trabalho, essa tarefa. Agradeço a espiritualidade amiga que esteve conosco durante todo esse percurso, que nos permitiu concluir a tarefa, gente. Isso é muito importante. Conseguimos, ao longo de 30 capítulos, na verdade foram 31 encontros do Clube do Livro, porque nós fizemos um encontro só da introdução, que é uma mensagem de Emmanuel. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, imensamente agradecido a Deus por essa oportunidade e já nos preparando para a nosso segundo Clube do Livro, aqui no CAC Estudos Espíritas, da obra também ditada por André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação. Está aí a capa mais recente. Quem não tem essa obra pode conseguir em PDF, ou se for como eu, vai comprar a física. Eu até comprei uma nova, porque a minha é bem velhinha. Então, estaremos em breve iniciando mais um Clube do Livro desta obra, Ação e Reação. Para você que está conosco desde o início, parabéns. Você merece os parabéns. Você acabou de ler uma das obras mais estudadas quando o assunto é mediunidade. Esperamos sinceramente que algo de bom e renovador tenha ficado contigo, que nos acompanhou e estudou conosco durante todo esse tempo. Fiquem em paz, fiquem com Deus, invistam cada vez mais no estudo e no aprimoramento intelectual, e que a moral possa acompanhar a todos. Beijos magnéticos.